Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando o nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 11, versículo número 7. Faça a leitura. Objetivo desse estudo: analisar que sem Jesus estamos condenados. Noé recebeu uma instrução de Deus e foi fiel a essa instrução. A Bíblia é as instruções de Deus para a nossa vida. Obedecemos a palavra de Deus revelada na Bíblia, como Noé obedeceu, ou somos desobedientes? Que resultado haverá através da obediência ou através da desobediência à palavra de Deus? Esse é o objetivo do nosso estudo. A terra conhecia a chuva nos tempos de Noé? Aparentemente, não. Veja Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 6. Apesar do versículo 5 falar em chuva, o versículo 6 informa que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Será que os acontecimentos que ainda não se viam trata-se da chuva? Caso seja, como será que as pessoas se comportavam quando ouviam Noé falar que estava construindo uma arca para escapar, ele e sua família, com vida quando viesse a chuva? Eu penso que as pessoas achavam que Noé precisava se internar em um hospício. Se o hospício ainda não existia na época, como tudo aquilo que se inventa devido a uma necessidade, acho que viram necessidade de um hospício já nos tempos de Noé. Esse gagá, esse senhor está louco. Mas a verdade é que ele não estava louco. Ele estava obedecendo uma instrução que recebeu de Deus. E por ser fiel e obedecer aquilo que recebeu de Deus, obteve salvação para si e para sua família. Foi obediente e por isso foi salvo. Agora veremos que essa arca simboliza o Senhor Jesus, que também é a salvação de Deus para todo aquele que nele crê. A arca era um instrumento necessário para que Noé e sua família escapassem com vida quando viesse a chuva. O que simboliza essa arca para o cristão? Não é a salvação que vem do Senhor Jesus? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé no Senhor Jesus. A arca simbolizava para aquela geração que não cria em Deus um desespero, porque quando vissem a arca finalmente flutuar nas águas, viriam que tudo aquilo que Noé disse era verdade. E veriam que estavam condenados. A arca foi instrumento de condenação para o mundo, assim como foi de salvação para Noé, que creu com sua família. O Senhor Jesus tem sido pregado, tem sido anunciado, e muitas pessoas não têm crido nele. Quando o virem voltar em glória, se arrependerão. Porque ele, hoje, é amor, é uma oferta de salvação para as pessoas. Para aqueles que não crerem nele, um dia, ele será o juízo. Será a condenação. Usando as palavras dele, ele veio ao mundo não para condenar ninguém, mas para salvar. Porém, todo aquele que nele não crê, já está condenado. Observe, pela fé demonstrada ao construir a arca, Noé condenou o mundo. Todos que não estivessem na arca iriam morrer. O que acontecerá com quem não tiver o Salvador e Senhor Jesus Cristo?
Essa é a pergunta. A todo aquele que recusa a salvação gratuita de Deus hoje, o que é que vai acontecer? O Senhor Jesus está oferecendo salvação a você. E você, como está recebendo esta oferta de salvação gratuita, condicionada tão somente à fé? Noé foi considerado herdeiro da justiça que vem da fé, pois acreditou em uma salvação que não poderia ver. Ele acreditou na palavra proferida por Deus. Não podemos ver a salvação de Deus a não ser crendo na mesma palavra de Deus que diz que somos salvos pelo Senhor Jesus. Essa palavra hoje está revelada, escrita, é a Bíblia. Noé sabia que aquela ordem era de Deus. E você tem certeza que a palavra de Deus é a ordem de Deus? Ou você vai aí ficar acreditando nessa mentira que a Bíblia não é a palavra de Deus? No fundo do seu coração você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Talvez você esteja sendo rebelde a Deus. Você vai continuar sendo rebelde, vai continuar perdendo a felicidade que Deus te traz nessa vida e vai perder a maior das felicidades, que é morar com Deus no céu, simplesmente porque você não quer ser como Noé, não quer se render a Deus? Pense nisso. Noé não tinha uma fé momentânea. Pode ter demorado cerca de 100 anos para construir a arca. Ele tinha 500 anos aproximadamente quando Deus lhe deu essa visão. Não sabemos quando começou a construir, mas sabemos que tinha 600 anos aproximadamente quando entrou na arca com sua família. Ele viveu pela fé. Ele tinha convicção plena de sua confiança. Noé não estava movido pela emoção. Noé não estava movido por uma fé temporária. Ele creu em Deus e ele viveu crendo. E você? Vai ser fiel até o fim? Até o fim vai guardar a fé que Deus lhe deu no Senhor Jesus em seu coração? Resumindo então esta sessão de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Sem a arca, sem a confiança em Deus, Noé estaria condenado. Sem Jesus, sem a confiança na palavra de Deus, estaremos igualmente condenados. Deus falou, Noé acreditou, isso foi para ele salvação, porque ele cumpriu o que Deus mandou fazer. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé no Senhor Jesus. Se vivermos assim, seremos salvos. Se não, você pode fazer o que você quiser. Você já está condenado. Noé construiu a arca e com isso comprovou sua fé. Ele viu o resultado de sua fé sendo livre do dilúvio junto com sua família. Qual o resultado de sua fé no Senhor Jesus? Qual o resultado se você não crer? Se você se entregar ao Senhor Jesus, à graça de Deus, qual o resultado? Você vai morar com Deus nos céus. E se você não crer? E se você não se entregar? E se você não for obediente à palavra de Deus revelada na Bíblia? O que vai lhe acontecer? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus. Até mais.